Ok. Então, boa noite a todos e todas. Vamos iniciar a nossa reunião de hoje com a presença do SEADA, do CNPq da Psicologia, para discutirmos e conversarmos sobre os novos critérios de julgamento recém-editados, né, John? Gostaria, então, de passar a palavra para vocês e depois a gente deixa um pedacinho do tempo para que as pessoas possam esclarecer dúvidas e também debater um pouquinho para a gente compreender como esses critérios chegaram onde estão e quais as implicações para quem for fazer novos projetos e submeter novas propostas de pedido de bolsa de PQ. Ok, então passo a palavra a vocês. Muito obrigada a todos e todas. Obrigada ao nosso CA por estar se dispondo a esclarecer tantas coisas importantes para nós. A palavra é sua, João, e você passa então para a Verônica, faz um bate-bola com o CA aí, como vocês combinaram, tá bom? Ok, Gardênia, né? Obrigado, né? Em nome do CA, né? Eu agradeço aí esta oportunidade, né? Então eu vou fazer uma apresentação breve. A gente discutiu um pouco isso anteriormente, né? Ontem, né? E depois a gente abre a discussão. A minha sugestão, então, né, é fazer a apresentação mais rápida e a gente deixar, né, algumas coisas e a gente vai fazendo, né, os esclarecimentos, né? E aí até lembrando algumas coisas, né? Lembrando que a estratégia, né, do que ocorre, né, que os critérios de área eles têm que serem modificados a cada 3 anos, né? Então ele teria que ter sido modificado normalmente na rotina anterior, em dezembro do ano passado. Então nós tivemos o ano passado toda uma discussão junto à PEP, com a comunidade, em várias instituições, até fazer uma proposta ao CNPq, tivemos reuniões no CNPq e etc. E agora, né, tem já essa proposição que ainda vai ter uma deliberação final pelo o Conselho Deliberativo do CNPq, é quem bate o martelo, né? Mas o que nós recebemos já, ela foi a comissão inicial já concordou com a nossa proposição, né? E provavelmente, né, o que as informações que a gente tem é que provavelmente não vai ter nenhuma alteração mais, embora, né, a definição final é do Conselho Deliberativo. Eu vou fazer uma apresentação aqui, que eu espero que seja breve, né? E aí a gente abre uma discussão geral, os colegas do CA também vão poder, né, darem, né, novas sugestões, vários comentários. Lembrando, né, que o que a gente precisa agora, inclusive, é dedicar e entender algumas coisas novas, né? Vou dar ênfase nas novidades que nós temos. Ok, vocês estão vendo a apresentação? Uhum. Ok. Então, Sim. a ideia para fazer essa apresentação um pouco mais breve, né? Então, tentando mostrar aqui o que é que... Esse era o CA que basicamente trabalhou, né, junto, né, que era a Ana, né, que entrou no ano passado, eu, a Soninha, né, que estava como coordenadora, né, a Raquel, a Roberta, né, e a Verônica, né? Então, como, né, a Soninha gosta de chamar, né, a equipe de ouro, né, do CA de Psicologia, né? E eu concordo plenamente com ela, né? Eu estou aí no meio de várias mulheres, continuo no meio de várias mulheres, e é claro, elas continuam mandando, né? E eu concordo que elas devem mandar mesmo, né? Esse é Gostei, o viu, novo do CA. feminino? Esse é o novo CA, né? Que agora nós temos, né, a Analice, né, e a Mary que entraram, né, no lugar da Roberta, né, e de Soninha, né? Então, aproveitando, né, para apresentar, né, a nova equipe, né, que vai ficar até o próximo ano. E no próximo ano, no meio do próximo ano, sai, né, eu, Raquel e Verônica, né? Então, no próximo ano, a gente tem mudança de 3 pessoas, que é uma coisa importante, que da gente, inclusive, pensar mais na frente, de fazer uma discussão para, né, a mudança da metade do CA. Então, é importante que a gente consiga fazer isso de uma forma, né, que não haja descontinuidade das atividades, né, como provavelmente vocês vão entender que nós vamos aumentar, né, o trabalho, né, do CA da agora para frente.
E esperamos que isso ocorra, porque isso vai ter mais verba, mais possibilidade de ter bolsa, né? Esperamos que continue desse jeito, né? Então, dentro do CNPq, a gente tem, né, podemos falar de três tipos de critérios, né? Tem os critérios gerais que o CNPq elabora, né, que aí é a diretoria que define, né, os critérios da chamada em si, Ah, né, e os critérios de cada área específica, tá. né? O que eu vou apresentar aqui, né, é um pouco geral. Ainda vai ter uma reunião do CD, do Conselho Deliberativo do CNPq, para fechar, né, todas essas avaliações, né, mas o que foi repassado para nós pela a direção, né, o que a gente tem visto, né, é que o que hoje está discutido, o que eu vou apresentar aqui, é que provavelmente, se tiver algumas mudanças, são mínimas. Então, a primeira questão que eu queria chamar a atenção mudança dos níveis de bolsa, né? Atualmente, a gente tem, né, o PQC, PQE, D, C, A e B. No ano passado, o PQ2 virou PQE, o PQ1D virou PQD, né? E PQ1C ficou PQC, e assim sucessivamente. A partir de julho do próximo ano, vai, em vez de ter, né, 5, vai voltar para 3. Então, vai ser o que é o PQ2, né, que hoje é PQE, vai virar PQC. Na reunião que o CNPq inicialmente disse para a gente, ia ser 1, 2 e 3, mas a informação que o CNPq repassou é que vai ser em letras. E isso a pedido do setor de informática. É claro que eu não sei justificar por que a identificação de letras e números melhora em termos de informática, mas foi pedido, né, do setor de informática fazer esses três níveis. Então, o PQE vai virar PQC, o PQ B e C, eles vão se juntar num só, que vai chamar-se PQB, né? O que significa que o valor da bolsa do PQD vai ficar igual a PQC, a taxa de bancada vai ficar igual a do C atualmente. E o PQ1B, ou PQB e PQA, vão virar tudo o PQA. Então, quem tem bolsa PQB, né, no próximo, a partir de julho, ele vai ganhar a taxa de bancada e o valor da bolsa igual no PQA. Então, vai ter uma subida e não uma diminuição, né, no rendimento, tanto do valor da bolsa como da taxa de bancária. Então, serão só três, né? Aí tem essa avaliação qualitativa, que é a súmula curricular, que o CNPq discutiu, né, com a gente, né, em março, e aí ele está propondo que isso seja colocado, já está incluído isso, né, nos nossos critérios. O CNPq sugere que haja uma diversidade, né, de métricas na avaliação da produção acadêmica, tanto a qualis, fator de impacto, né, os vários critérios, a gente já faz isso, como eu devo mostrar. Como critérios gerais do CNPq, porque se é critérios gerais, significa que todos os PAs vão ter que assumir isso. A questão da maternidade, paternidade e adoção, que é aumentar 2 anos, né? Nós já fazíamos isso, mas alguns CAs não faziam. Agora é regra para todo mundo, né? Critérios mínimos de elegibilidade, o único critério que o CNPq está colocando agora é que o nível C será exigido apenas 2 anos, no mínimo, de doutorado para a ocasião da implementação da bolsa, né? Isso, né, mudou, fez com que a gente precisasse mudar os nossos critérios de elegibilidade, como eu vou comentar. A diversidade e inclusão, essa também é uma orientação geral do CNPq, que quando houver situações de equilíbrios, né, entre distintas propostas, os comitês devem, né, incluir as variáveis, né, relacionadas com diversidade, inclusão, pensando em distribuição regional, né, de gênero e etc. Essa já era um critério, né, claro, no comitê de matemática. Matemática já fazia isso, já estava lá, e agora o CNPq, né, faz essa sugestão para que todos os comitês usem, né, isso. E aí tem os critérios de chamada, né? Os critérios de chamada dependem da chamada. Lembrando que a construção da chamada, o CA não participa. Essa é uma questão, a gente até discutiu que a gente pudesse participar para dar orientações. Então, o que eles informaram
tanto a diretoria do CNPq como o setor jurídico, é que como os membros do CA têm interesses na chamada, né, não seria possível juridicamente a gente, né, participar de construção de um edital, de uma chamada, que a gente teria interesse, tivesse conhecimento prévio. O que a gente pode é apenas fazer sugestões, né, gerais. Então, os critérios de cada chamada, aqui, por exemplo, tem os critérios de elegibilidade para a chamada do ano passado, né, mas a chamada desse ano, né, ela só vai ser agora nesse segundo semestre, né, que agora o sistema vai ser dessa forma, né, a gente vai ter, né, uma chamada em 2024.2, não tem ainda a data prevista, né, e provavelmente a previsão é março ou abril para, né, o CA fazer o julgamento, né, e em julho faz a implementação. Então, todo mundo ganhou, quem tem bolsa atualmente, ganhou mais 6 meses. Então, quem teria que mudar de bolsa, perderia a bolsa em março do próximo ano e recomeçaria, agora vai até o mês de julho, né? Então, essa é uma questão, né, que teve uma modificação, né, no calendário. Isso facilitou, em parte, o trabalho para o CA, porque o primeiro semestre a gente sempre tinha menos atividade. A maioria dos editais sai no segundo semestre, né? Então, a sugestão, a orientação, né, o que a diretoria do CNPq propôs é que a gente deixasse exclusivamente o primeiro semestre para fazer o julgamento da bolsa de produtividade, porque o volume é muito grande e a complexidade é muito grande, né? Enquanto que os outros semestres, como esse semestre agora, seria de eventos, né? Onde tiver Universal, Humanidades, etc. Os critérios da nossa área, né? Como é que foi essa é uma linha do tempo, né? Mostrando, né? Como é que isso foi construído, né? Então, desde o ano passado, né? Desde o início do primeiro semestre do ano passado, a gente tem, né, feito várias intervenções, né? Primeiro, os critérios sempre são obrigados a fazer a partir dos 3 anos, então, desde do início do ano, né, a Sônia, como estava na coordenação, ela teve orientando a gente teve discutindo com a PEP em vários momentos, tivemos algumas reuniões, eu participei, tem uma coisa que ajudou bastante, né, por a sugestão, né, da diretoria da ANPEP, né, de um fórum temporário do Sala, né, para avaliar a produtividade, né, o programa de produtividade do CNPq da área da humanidade. Então, foi feito um comitê, eu participei, eu tive, né, nesse comitê, né, uma coisa que foi importante, eu li todos os critérios de todas as áreas, e aí a gente viu que existe uma diversidade muito grande. Algumas áreas, né, simplesmente era totalmente fechada, era uma verdadeira caixa preta, e algumas áreas, né, deram várias sugestões que foi importante a gente ter conhecimento, né? Depois a gente teve, né, o seminário Novos Horizontes, a gente teve 3 encontros importantes, e no seminário Novos Horizontes, inclusive, a gente fez uma discussão bastante, né, intensa sobre isso, né? Isso, inclusive, gerou o documento, né, que, posteriormente, esse documento ele foi modificado para se tornar um capítulo do e-book, né, que vai sair agora, né, na ANPEP. A gente também apresentou, né, as propostas, né, na reunião anual da Sociedade Brasileira de Psicologia, lá em Brasília, né, e tivemos mais uma reunião, né, no final do ano, né, com a PEP, né, uma live, né, semelhante a essa, para a gente finalizar, né, a proposta, e teve várias coisas que a gente até pensava em fazer e não fizemos, né, em decorrência de sugestões e comentário, né, da comunidade. Então, os critérios nossos, eu acho que teve uma participação muito grande, né, da comunidade. E em 2024, agora no início do ano, teve uma reunião no CNPq, porque aí o CNPq pediu, né, uma reunião com todos os CAs para discutir com a diretoria, né, alguns aspectos gerais. Esses critérios gerais que o CNPq definiu foram apresentados. A gente fez grupo de discussão lá mesmo no CNPq para fazer proposições, e essas discussões gerais, né, que o CNPq apresentou, os critérios gerais, são exatamente, né, resultado, né, dessa reunião que teve, né, na sede do CNPq com todos os CAs, né, sendo, né, para cada CA tinha uma, duas pessoas por CA. Aí, né, isso, né, essa questão que eu estou mostrando aqui, isso é uma discussão que a gente fez, né, no GT, né, temporário,
né, do Quissala, né, que, baseado na leitura de um texto, né, do Wagner Vieira, em que eles fazem, né, uma avaliação sobre, né, o projeto, o programa, né, de Bolsa de Produtividade, olhando que o programa, a gente deve olhá-lo da seguinte forma, como, né, uma parte retrospectiva, que é aquilo que nós chamamos de premiar o pesquisador, em que eu avalio, né, o passado, né, a produtividade dele, a inserção, a formação dele, e uma parte, né, prospectiva, que é incentivar a produção de qualidade, que é quando eu estou avaliando, né, o projeto. Então, eu tenho dois olhares, né? Não é simplesmente eu ver, né, que alguém que produziu muito no passado, mas é alguém que produz, né, e que se propõe a fazer, né, a dar continuidade a uma produção de qualidade a partir do projeto que ele é encaminhado. Então, pensando desse jeito, que eu acho que a gente sintetiza como a gente organiza, né, os critérios da área, né, aqui na psicologia. Nos critérios da área da psicologia, uma coisa que a gente precisou fazer, né, foi que, nos critérios anteriores, de 2021 a 2023, desculpe, aqui está em 22, mas é 2023, a gente tinha um requisito mínimo para acessar o sistema. Esse requisito estabelecia, né, que o proponente, ele obrigatoriamente, ele teria que ter, no mínimo, uma orientação de mestrado na área de psicologia concluída. Porém, né, a diretoria do CNPq, né, a partir, né, de orientação do jurídico, disse que nós não podemos fazer essa restrição, né? E isso foi uma discussão bastante interessante, até porque a retirada, né, desse requisito mínimo, né, seria uma forma, inclusive, de introduzir os jovens. Por que, que a diretoria do CNPq coloca isso? É porque tem algumas instituições de pesquisa de qualidade e que não tem instituição e não tem pós-graduação. Então, tem alguns setores, por exemplo, alguns centros da Fiocruz que não têm pós-graduação, né? Então, tem pesquisadores. Então, isso foi uma coisa que a diretoria, né, orientou para que todas as áreas tivessem isso, e por isso que esse critério mínimo que a gente tinha anteriormente, a gente retirou, né, não ter. Então, agora, isso vai implicar o quê? Mais gente fazendo solicitação, né? Isso, com certeza, nós vamos aumentar o número de pessoas, mas, com certeza, também nós vamos valorizar o jovem e vamos estimular os jovens que são realmente, né, o futuro da pesquisa na área da psicologia. Embora tenha esse critério mínimo de elegibilidade do CNPq, que a gente sempre vai ter que levar em conta, né, que é os 2 anos, no mínimo, de doutorado, para a ocasião da implementação da Bolsa. Tem uma outra questão que o CNPq faz, né, que é este aqui, que eu acho que é importante a gente colocar, que é para os pesquisadores que estão vinculados à instituição sem cursos de pós-graduação ou de graduação. Então, ele sugere que o critério da formação de recurso humano, porque como eu não tenho graduação em pós, não tenho formação, seja substituído pela conclusão de coordenação de pelo menos um ou dois projetos de pesquisa, né, que tenham recebido financiamento de órgãos de fomento, tanto em nível internacional, nacional ou estadual, né, para, né, a fase de avaliação, né? E como a gente tem feito, então, essa distribuição dentro, né, dos grandes critérios, né, que são a produção, a formação, a inserção e o projeto em si. Então, isso aqui, o que nós temos nesse gráfico aqui, né, opa, desculpa, o percentual da nota final do projeto, né? O peso, né? Então, a produção, nos critérios de 2023 a 2021 a 2023, era 55%, agora ela vai ser só 45%, a formação se mantém, a inserção na área aumenta, né? E o projeto, né, também, né, ele aumenta. Então, nós estamos valorizando a inserção na área, estamos valorizando a questão prospectiva, né, que é o projeto. Então, né, essa foi a distribuição, né, que, né, a gente propôs, né, final, né? Então, dos critérios, quando eu olho a produção, em 2023, 2021 a 23, nós tínhamos dois tópicos que a gente chama de produtividade acadêmica, que são os artigos e livros, e aquilo que a gente chama de o impacto da produção, que é o índice H do Google. Então, no artigo, a gente vai quantificar esses artigos através
né, do critério do Qualis, que é A1, A2, A3, A4, né, ou, se não tem o Qualis, a gente vai usar o fator de impacto. Veja que aqui a gente já está usando duas métricas, né, que é a orientação do CNPq. A gente já fazia isso. E, além dos artigos, a gente via avaliação de livros e capítulos, a gente pontuava também. E cada tópico desse a gente faz uma pontuação diferente, né, que é definido, que vocês já conhecem. E o impacto da produção, o índice H, ele tinha um peso de 20%. Ou seja, a gente valorizava o número de produção, né, a qualidade das revistas onde estava sendo publicado e o impacto que o índice H do Google é pela citação, né, dos artigos. Então, vejam que aí a gente já está fazendo, né, há três critérios diferentes para avaliar a produção. Agora, o que a gente faz? A gente mantém a mesma coisa na produtividade acadêmica, né, em termos de artigos e livros, só que antes o peso era 80%, ele cai para 50%. É introduzido a produção técnica e tecnológica de 10%, o índice o impacto da produção 20%, ele se mantém, e aí que é a novidade que o CNPq generaliza, que a gente precisa incluir, que é uma avaliação qualitativa, né, que é a soma curricular, que vai ter um peso, né, de 20%. Né? Então, essa, né, é a grande mudança para avaliar a produção. Né? E os critérios de produção, além dessas questões, a gente colocou algumas questões importantes. O primeiro é aquele teto, né, de 400 para quem vai ser, né, PQC e 800 para quem é PQA e B. Né? Esses 400, esses 800 pontos, né, a construção dele é do passado, né, foi os colegas anteriores, e eles representam, por exemplo, 800 pontos significa que seria o teto máximo que seria considerado para um pesquisador top, né, em que ele estaria publicando 8 artigos A1, em média, por ano. Porque um artigo A1 ele vai valer 10, né? Se eu tenho 8, eu tenho 80 por ano, e se eu sou, né, PQ1 na época, né, que chamava PQ1, ele teria no máximo 800 pontos. Então, seria assim como se fosse o limite. E aí, quando é a metade disso, né, para o PQC, né, seria 400 pontos. A gente já tinha, né, esse teto é mantido, que é o teto de 2 capítulos por cada obra. Né? Então, se o indivíduo é autor, né, está organizando um capítulo, um livro, e ele tem vários capítulos com vários autores, você só conta, né, os 2 capítulos. Porém, né, o que uma coisa que tem sido mostrado muito assim, é o número, né, grande de capítulos, né, e isso, né, descaracteriza um pouco a pontuação da produção. E aí foi feito um teto de 15 capítulos, ou seja, 3 capítulos, né, em média por ano para a categoria C e 30 capítulos para a categoria A e B. Por que 30? A média é 3, porque são 10 anos e aqui você avalia, né, 5 anos. Também, né, foi definido, né, um teto de artigos publicados em periódico da mesma instituição do proponente, né, para a categoria C, 2 artigos, né, e para a categoria, né, A e B, né, 4 artigos. Né? E aí essa nota final, esse 800 e 400, ele vai ser transformado de 0 a 10, né, de forma proporcional, né, sendo o valor máximo, né, que é 800 ou 400, equivalente, né, à nota 10. Já a introdução dos novos critérios, né, de produção, você vai fazer a avaliação da produção técnico-tecnológica, e essa, né, avaliação, a nota, ela vai ser calculada a partir da somatória dos produtos tecnológicos informado pelo proponente no projeto de pesquisa. Né? Lembrando que é baseado, né, do que foi elaborado, né, no livro, né, da pós-graduação em psicologia no Brasil, né, cujo, né, os produtos são esses, né, curso de formação, evento organizado, manual e protocolo, material didático, produto bibliográfico, produto de comunicação, produto de editoração. Isso aqui no texto que está definindo, né, os critérios, é definido, né, a gente copiou toda a tabela que está naquele capítulo do livro, o que é um curso de formação, o que é um evento organizado, o que é um material de manual, um protocolo, todos eles. E esse material ele vai ser, né, avaliado a partir da mesma clareza
o mesmo modelo, né, que a comissão, né, da CAPES tem feito, né, que é ver a aderência na linha de pesquisa do proponente, o impacto, a abrangência potencial, a possibilidade de expansão, replicabilidade, a complexibilidade, a demanda, a inovação. Então, isso aqui, como tem todas as orientações dentro, né, da ficha do critério, o que a gente espera é que cada um já coloque, né, a explicação dentro do texto, né, na hora que ele descrever produto técnico tecnológico X, ele descreve, né, o impacto foi esse, a abrangência é esse, a abrangência potencial, a aplicabilidade. E aí a gente vai, né, fazer né, a ideia é essa, que a gente vai ver se ele é relevante, não muito relevante, um pouco relevante, relevante, né, e muito relevante, né? Então, isso aqui vai ser a nota máxima, né? E aí eu vou ter essa ideia, né, a questão do produto, a produção técnica, ela vai ser 10% do valor da produção. Ou seja, dentro da regra geral, ela vai valer, né, um ponto, né? Tá lembrando, né, que eu queria chamar a atenção, esse livro, né, que está lá o capítulo, ele concorreu, né, ontem, né, nós não ganhamos, mas ele concorreu ao Prêmio Jabuti Acadêmico na categoria Psicologia, o que eu gostaria de aproveitar aqui, parabenizar, né, a comissão, né, da CAPES, né, pela organização do livro e por isso, né, quem ganhou, né, o livro que foi escolhido foi esse, História de Saberes Psicológicos na Cultura Brasileira, da Marina Massini, né, e da editora da EDUSP, né? Eu estava, claro, torcendo, esperando que a gente pegasse. Mas isso demonstra, né, a importância, né, da nossa pós-graduação e do trabalho dos colegas que estão à frente, né, da comissão, né, de avaliação. O critério da área, né, a grande novidade na produção é a súmula curricular, né? O CNPq propõe, né, que a súmula curricular ela tem um texto máximo de 100 palavras, destacando até 5 das realizações Deu acadêmicas. 1.000 palavras. Imagina se Mil. fossem 100, não pensou, a gente ia ficar em saia justa, hein? Desculpa Exato. interromper. Isso, 1.000 palavras, né? E de maior impacto e relevância, né? Pode ser produção bibliográfica, pode ser propriedade intelectual, artística, tal. Aí a súmula né, deve conter, né, alguma indicação que possa também falar de formação, principais destaques histórico profissional, né, distinções, né, que a pessoa possa achar que seja considerada, a lista de financiamento. Essas informações elas não são, né? Elas terão que botar, e veja que é um texto pequeno, né? 1.000 palavras, né? E no caso, por exemplo, de várias outras informações, eles sugerem, não, você põe só o link, né? Do ACID, né? Do Web of Science, do Scopus, ou do Google Scholar, etc. E outras informações que o pesquisador considere, né, importante, né? Essa súmula curricular, né? Então, o que isso a gente vai ter que ainda discutir muito internamente no CA, né? A forma como detalhada a gente poder fazer uma avaliação, né, muito clara disso, né? Nossa, né, sugestão, então, é que, na verdade, né, é que seja importante que esteja claro, né, o impacto do produto para o conhecimento científico da área, cujo vai ter um valor que a gente está chamando de 4, o impacto do produto na sociedade, cujo outro valor vai ser 4, e o impacto do produto na formação de pesquisadores. Então, eu vou descrever, eu posso chegar e estar descrevendo, né, que eu publiquei um artigo, né, em tal ano, em 2000, né, esse artigo ele foi citado muito, né, porque né, isso demonstra né, o conhecimento científico da área, a importância tal, né, a produção, esse artigo, né, ele, por exemplo, gerou, né, posteriormente mudança, né, em políticas públicas, né? Ou nesse artigo, por exemplo, veja que teve vários estudantes posteriormente envolvidos, né, em pesquisa, né, tanto de pós-graduação e graduação na área. Então, são coisas que essa é uma condição nova que a gente vai precisar construir e é por isso que eu acho que é importante a gente estar conversando muito com a comunidade para isso ficar bastante claro, né? E que na hora de enviar os processos, né, isso esteja né, definido, que facilite né, ao comitê fazer uma avaliação clara. Novidade nos critérios de formação foi só essa, né, de que quando você não tiver curso de pós-graduação, você pode avaliar, dar uma nota de formação a partir de projetos de pesquisa que o pesquisador tenha coordenado e que tenham recebido financiamento de órgãos de fomento. Isso nunca aconteceu, isso é uma novidade, né? Isso é
a questão do CNPq, o CNPq que está induzindo isso e incluiu isso dentro dos nossos critérios. Foi a única coisa nova que o CNPq inclui, né, dentro da nossa proposta que foi preparada o ano passado junto com os pesquisadores. A coisa que foi também, né, colocado na questão da inserção, né? Os dados da inserção eles têm que serem colocados ou no Lattes, né, e também ou no projeto. E o que a gente, né, avaliava é que a gente tinha uma concentração na coordenação e a gente não avaliava vice-coordenação, nem de programa de pós-graduação, nem de graduação e nem de departamento de psicologia. Então, isso a gente decidiu incluir também vice-coordenação dos programas, da graduação, da chefia, juntamente com a editoria de periódicos, que tinha só o editor-chefe, mas em alguns lugares chama editor associado afetivo, editor adjunto, então a gente utiliza agora, né, todos eles a gente vai pontuar. E em alguns programas de pós-graduação, você não tem a coordenação, né, em si, mas existe o que eles chamam, né, de membros, é um comitê, né? São 3, 4 pessoas, e a gente viu isso durante a nossa avaliação, que a gente ficou com dificuldade de avaliar e como você poderia pontuar, né? Então, a gente está levando em conta, a gente olha que quando esses programas de pós-graduação ele não tem a coordenação, ele tenha esse comitê, né, a gente possa, né, estar avaliando isso. No projeto, né, a novidade é a restrição do número de páginas, até, né, 30 páginas. A gente está falando, né, o de 25 a 30, sendo que essas 30 páginas elas não incluem a súmula curricular e nem as informações de inserção, né, que você possa colocar, ou outras informações que você possa colocar mais para fazer a avaliação, né? Aí é só o texto do projeto em si. A gente tinha uma diversidade muito grande, tinha projetos gigantes, e a gente está fazendo, né, essa restrição, né? O espaço, aí define, né, o espaçamento para a gente ter um formato mais ou menos, né, geral, universal para todo mundo, né? Então, era isso que eu tinha que apresentar, e aí, juntamente com as minhas colegas, a Analice, a Ana Paula, infelizmente, ela não pôde estar presente, né? A Analice também teve um problema, né, de saúde na família, né? Mas Mary, Raquel, né, e Verônica estão aqui, né? Então, isso, obrigado, atenção, e ficamos à disposição aí se as meninas quiserem fazer alguma complementação, inclusive, né, deixo o Soninha também, que participou desse processo ativamente, né, quem liderou esse processo em todo o ano passado, né, foi Sônia também, se ela quiser fazer algum comentário. Ok, Até eu fico quero. aqui de mãos levantar. Se alguém quiser levantar a mão, eu vou ficar aqui controlando, tá, Ah, Soninha? Tá, tá. John? Né? Eu quero só dar uma palavrinha, porque eu estou muito feliz com esse resultado, viu, John? Porque foi um esforço muito grande que nós fizemos o ano passado, e eu fico assim, digamos assim, gratificada por ver que a gente conseguiu avançar. O que eu reparo é que o CNPq fez pequenos ajustes na nossa proposta, então isso mostra que a gente estava alinhado, né, ao que estava sendo demandado, a política do CNPq, e eu acho que todos os ajustes que foram feitos, inclusive isso, por exemplo, da redução do número ou padronização do número de páginas dos projetos, eu fui uma das que defendi muito, porque eu penso que você tem projetos de 100, de 12, você aumenta o risco de desvios no processo avaliativo, né? Então, eu acho que esse é um ganho para nós, no sentido de que a gente conseguiu encontrar padrões intermediários, que, obviamente, vocês vão ter muito trabalho. Eu acredito que vai aumentar muito a demanda da área, isso é muito bom, mas eu também estou confiante que a gente estabeleceu parâmetros, inclusive da súmula curricular, que vão ajudar tanto ao pesquisador para fazer, quanto para o processo de avaliação. Então, está bem claro o que está sendo ali avaliado, e eu penso que isso vai ser um ganho para a nossa área, né? Embora eu acho que vocês vão ter um volume maior de adesão dos pesquisadores no próximo pleito.
Ok, Soninha, obrigada. Temos a Verônica inscrita, depois Luana. Boa noite, né, a todos e a todas. É sempre um prazer poder compartilhar, vamos dizer assim, o nosso trabalho de tantos anos, né, que a gente vem construindo e, né, como o John apresentou e a Sônia trouxe esses elementos, né, assim, eu acho que vamos dizer assim, o que a gente está apresentando aqui não é um resultado assim do que o CA pensou, né? Mas foi um resultado de um diálogo que a gente foi construindo com muitos de vocês que participaram, né, dos eventos que a gente estava trazendo, das lives. Então, acho que isso é um elemento muito importante, né? A participação, porque a gente foi compartilhando e construindo em eventos, em encontros, né? Esse encontro do CNPq esse ano, que John e Sônia tiveram discutindo isso, e também o que nós, né, integrantes do comitê, também percebemos por dentro, né? Então, eu acho que a gente também está conseguindo trazer para vocês nessa definição que elementos a gente vê que é difícil, como a Sônia falou, essa questão da quantidade de páginas do projeto, né? Porque é um processo muito complexo, assim, a gente tem pouco tempo para fazer tudo, é uma demanda grande, né? E eu acho que vai aumentar também, né, a partir dessa abertura. Então, assim, eu acho que elementos que a gente também está trazendo aqui de mudança tem também relação com o nosso processo de avaliadores por dentro e vendo o que pode ser ajustado, principalmente porque a gente tem uma preocupação muito grande de ter um cuidado com cada pedido, né? Fazer análise de vários elementos, depois a gente faz uma análise, vamos dizer assim, comparativa, né? Então, assim, são muitos cuidados, e se a gente tem, vamos dizer assim, elementos que padronizam, ajuda, né? Então, eu acho assim que é um resultado importante, eu acho que a gente teve avanços, e eu acho que esses avanços eles têm que ser de forma processual, né? Não pode de uma hora para outra vamos acabar tudo e começar, né? E assim, eu acho que também a gente está tendo um momento que favorece isso, né? Então, a abertura do CNPq, que a gente dialoga, né? Que redefine para todas as áreas alguns critérios que algumas usavam, mas todas não. Então, eu acho que esses elementos vão ajudando a gente construir algo, vamos dizer assim, que leve em conta a experiência que a gente está tendo por ser membros do CA e também esse diálogo com a comunidade, né? Então, eu acho que é o ideal, é o que a gente queria. Não, mas eu acho que é um processo que já apresentou avanços. Então, acho que é um pouco isso que a gente vem tentando fazer dentro do CA e tendo essa possibilidade de diálogo e de parceria com o CNPq apoiando. Obrigada, Verônica. Temos Luana, depois Elaine, depois Ângelo. Boa noite, colegas. Levantei a mão, né, porque eu me senti muito contemplada com a fala do John, né, ali no início, quando ele resgata esse processo de construção, fala da Ampep, né, eu estava no GT da Ampep, no grupo de discussão, né, na GT, o GD, no grupo de discussão sobre editais de fomento, né, eu estava no Seminário Novos Horizontes e também no Congresso da SBP, então eu participei de várias dessas discussões, desses diálogos e claramente rememorei discussões que a gente teve, como contemplar, né, a editoria de pesquisa para os editores associados, e vários outros detalhes, né, dessas discussões e dessas construções coletivas, das críticas. Então, rememorando esse processo, né, acho que o comitê, né, como um todo, foi muito feliz aí em pensar, né, nesses parâmetros. Achei muito legal a ideia da súmula, né, que na prática acho que boa parte de nós já fazíamos, né, defender o nosso peixe,
mas que agora padroniza para todos, né? Então, é mais de validar o trabalho, né, do comitê como alguém, como só um dos colegas, né, que está fora, né, que eu acho que é importante também essa validação do trabalho de vocês, de me sentir contemplada, né, de sentir que o grupo, que as discussões que foram acontecendo nesses diferentes momentos foram contemplados. Obrigada, bom, parabéns a vocês, né, por toda a energia e trabalho dedicado a isso. Obrigada, Luana. Muito bom, né, ver essa construção coletiva muito bacana resultar em critérios mais justos, é verdade. Elaine e Ângelo, obrigada. Olá, boa noite. Vocês conseguem me ouvir? Sim? Boa noite. Primeiro, eu gostaria de parabenizar, acho que deve ter sido um trabalho hercúleo, né, da comissão. Acho que, nossa, é algo realmente que contribui mesmo. E o mais importante disso tudo é assim, vocês estarem expondo essa informação, porque para a gente isso sempre foi uma caixa preta, né? Como é que o CA do CNPq faz avaliação para quem será bolsista de produtividade? Então, acho que é uma iniciativa muito importante. Eu gostaria de parabenizar todos que, de alguma maneira, estiveram envolvidos com isso. A minha questão é mais em termos de algumas dúvidas que eu fiquei sobre essa questão da súmula. Pelo que eu entendi, é a gente que vai escrever e isso vai ser objeto de uma avaliação. Isso vai ser objeto de uma avaliação por parte de pesquisadores ad hoc ou isso vai ser objeto de avaliação do próprio grupo ali do CA, né? Isso eu fiquei com uma certa dúvida. E uma outra dúvida que eu tive foi em relação a vai existir adaptação do currículo, porque se vão entrar os PPTs, né, os PTTs, os produtos técnicos e tecnológicos, e a gente vai precisar trazer informação disso, se essa informação vai ser usada a partir do Lattes ou se essa informação vai ter que ser disponibilizada na proposta. E se vai existir assim algum tipo de formulário, algum tipo de roteiro para que essa proposta seja encaminhada, porque nem todas as pessoas podem ficar sabendo desses critérios e da forma com que com que eles vão ser avaliados, tá? Então, assim, na verdade, são algumas dúvidas que eu fiquei na hora que vocês foram falando, e aí eu gostaria de ouvir um pouquinho mais vocês. Obrigada. Eu respondo logo, Gardênio, ou mais alguém fala e a gente junta? Vocês que decidem. Se você quiser responder, tem o Anjo, tem também algumas perguntas aqui e sugestões no chat. Talvez você possa responder, John, daí a gente vai passando, podem ser outras perguntas bem diferentes das outras pessoas. Ok, então, sobre exemplo, a questão da súmula curricular, se vai ficar exclusiva para o CA, ou se vai ter, por exemplo, no formulário, o CA vai avaliar a súmula curricular conforme os critérios, né? Nós não sabemos ainda, não está definido, né? O CNPq ainda não lançou a chamada, e se na chamada, né, vai estar dizendo, né, que isso vai ser necessário e que os ad hoc vão também ter acesso a essa informação. Que o ad hoc vai ter acesso à informação? Sim, porque ela vai estar no projeto, né? Então, o projeto, né, ou seja, o texto que vocês vão anexar, ele vai conter o projeto, ele vai conter informações, né, extras de inserção que não estejam no Lattes, né? Então, a pessoa vai perceber, olha, isso está no Lattes ou não está no Lattes? Se não está no Lattes, então, porque nós recebemos o Lattes congelado, mas tem informações que não estão. Então, todo mundo vai ter que olhar, essa informação não está no Lattes, eu vou colocar, olha, informações de inserção, vai abrir lá um espaço, como se fosse um anexo do projeto, e dizer, a súmula curricular vai ser um anexo do projeto, não vai estar lá no Lattes. Eu não vou olhar o Lattes para avaliar a súmula curricular, e sim uma descrição que o pesquisador vai fazer, certo? Né? Do mesmo jeito, os produtos técnicos tecnológicos vão estar também no Lattes. Então, é importante, por isso que essas conversas, essas falas entre a gente, ela é necessária para que todos tenham conhecimento, porque, na verdade, a gente tem a chamada,
Aí lá no final da chamada, em letrinhas pequenas, tem, olha, os critérios da área estão aqui, clique, né? E aí está lá escrito tudo isso, né? Se você for hoje nos critérios da área, isso não está lá ainda, porque, né, falta, né, o ok final, né, do CD. Mas, por exemplo, no ano passado, todos os anos anteriores tinham, né? Então, isso, né, é importante, que é por isso que a gente quer ter o máximo possível de contato. Inclusive, por sugestões, né, do CA, ontem, numa discussão que nós tivemos previamente, né, para pensar, inclusive, essa reunião, né, foi sugerido que a gente faça, durante o simpósio da ANPEP, uma roda de conversa do CA, né, com os demais pesquisadores, né, no sentido da gente, inclusive, assim, ter uma discussão mais pessoal, mais próxima, todo mundo conhecer a gente, principalmente o pessoal que entrou no CA agora, tal, e a gente discutia esses detalhes, né? Inclusive presencial, e não só lá, né? Em qualquer evento ou em qualquer momento, né? Ou nos programas de pós-graduação, né? Podem me chamar, né? Qualquer um outro colega, né? Do CA, que a gente está disponível, né? Para discutir, porque é importante a gente ter, né? Todo mundo que vai fazer a proposta ter esse conhecimento. Quanto mais gente, né? Ter o domínio, né? De como elaborar, melhores propostas, a gente vai ter mais demanda de qualidade, né? E mais força a gente vai ter dentro do CNPq, inclusive, para, né, estar reclamando, olha, precisamos de mais recursos para cá. Olha a quantidade de propostas nossas. Ok, John, o que que você acha? Podemos passar a palavra para o Ângelo, depois temos a Mary e a Raquel. Isso. Ângelo, a palavra está com você. Boa noite, colegas. Obrigado aí pela oportunidade que vocês estão abrindo para a gente. A última pergunta já respondeu algumas das minhas dúvidas, que também são sobre a produção técnica e científica, né? Então, só para esclarecer duas coisas, se eu entendi bem, nos anexos do projeto também entraria uma parte específica sobre produção técnica e científica, os PTTs, na verdade, né? Sobre produção técnica e tecnológica, desculpa. É isso? Essa é a primeira pergunta. Acho que é, né? João já está balançando a cabeça ali. A segunda pergunta relacionada a essa é quando você estava apresentando, João, você mostrou aqueles critérios que tem lá na, na avaliação quadrienal também, né? Da sucupira, da replicabilidade dos PTTs, do impacto, etc. Se eu entendi bem, para cada produto que a gente mencione nesse anexo dos PTTs, a gente deve explicitar essas coisas também, é isso? Essas, digamos, características, o impacto desses PTTs, é isso? Essas são minhas Isso mesmo. dúvidas. Isso mesmo. Então, no anexo, a gente destaca algumas das produções, que provavelmente não vão ser todas, né, dos últimos 5 anos, e com essas explicações justificativas, talvez, sobre eles, né? Impacto, etc., replicabilidade, extensão. Isso, né? Perfeito. Obrigado. Ok. Então, John, eu acho que já a dúvida já foi esclarecida, né? Você já disse que sim. Então, Mary e Raquel. Ok, boa noite a vocês todos. Eu gostaria de começar, obviamente, parabenizando o trabalho da comissão. Acho que é uma evolução importante. Eu fui membro do CA em tempos jurássicos, né? E acho muito importante esta evolução continuada. Acho também importante essa introdução da súmula curricular. Isso é uma experiência que FAPESP já tem há muito tempo e certamente facilita muitíssimo o trabalho dos avaliadores, tá? Eu só tenho uma pergunta e justamente pela minha postura jurássica. Tá? Houve alguma alteração na Bolsa Produtividade Sênior? Não, Mary, não teve nenhuma alteração. O CNPq disse que ia fazer isso, mas até agora não chegou nenhuma informação para a gente, né? Pode ser que na chamada, né, isso saia, né? Tinha uma discussão da diretoria e na reunião que, né, deveria estimular, né, a questão do sênior até para facilitar a entrada de jovens, mas não chegou nada ainda.
Ok? Obrigada. Posso eu agora, né? Raquel, claro, Raquel, à vontade. Então, vamos lá. Boa noite para todo mundo que está aqui. Os pretensos, né, proponentes das próximos editais do CNPq. Eu acho que eu gostaria de destacar algumas coisas que, para mim, são importantes em relação à aplicação e à proponência das propostas, das pessoas que querem responder aos editais. Primeiro é que o Lattes, ele precisa estar absolutamente bem preenchido, com todas as informações o mais atualizado possível, antes de fazer a proposta, de inserir a proposta. Porque no momento que for inserida a proposta, o Lattes é congelado e a gente trabalha com o avesso dele, ou seja, aquela leitura que o CNPq faz congelada. Então, a gente não tem mais acesso a nenhuma informação que chegue depois. Esse é um ponto, e inclusive tem muitos pedidos de reconsideração em relação a essa questão, mas eu tinha publicado isso, mas não apareceu no espelho do Lattes que a gente fala. Então, assim, aquele momento é um momento crucial, esse é um ponto super importante. O segundo ponto que eu acho que a gente precisa destacar aqui é, como o John falou, o projeto agora, ele não é só um puro e simples projeto de pesquisa. Ele é uma informação mais completa de quem é o pesquisador, porque ele vai ter a proposta da pesquisa, ele vai ter uma parte que é a identificação de todos os tecnológicos, os projetos, como foi colocado agora pelo Ângelo, né? E ela vai ter a súmula curricular como um outro elemento. Então, na verdade, são dois grandes arquivos, né, que vão ser propostos, que é a súmula curricular e o projeto, mas dentro do projeto tem a parte, todo o projeto, cronograma, referência bibliográfica, como é o modelo que a gente está acostumado a fazer, mas vai ter também uma identificação desses projetos tecnológicos com justificativa de por que que eles são importantes, porque muitas vezes as pessoas só relatam assim, né? E aí fica difícil você entender o impacto que aquilo tem na proposta de pesquisa que você está fazendo. Quer dizer, né? As pessoas pensam que a gente tem que avaliar também a coerência da proposta de pesquisa com a vida do pesquisador. Então, tem uma questão aí que é sutil, é subliminar, mas é super importante. De repente, ele está fazendo uma proposta, ele está mudando a vida dele inteira de pesquisador, e ele precisa justificar isso, né? Então, acho que essa é uma questão que a gente precisa chamar a atenção. E a última coisa que eu queria falar é sobre a súmula, porque essa foi uma discussão que nós fizemos muito, Meridiane já colocou agora que a FAPESP, a gente aqui de São Paulo está acostumada com a súmula curricular da FAPESP, ela tem um formato pequeno, não pode também, são 4 páginas no máximo, elas têm uma estrutura assim, simples de informação daquilo que você avalia como relevante das suas produções. Você pode escolher, não tem data. Você pode escolher uma produção antiga como relevante para a sua proposta de pesquisa. Então, tem um modo de caracterizar o pesquisador que é a partir da perspectiva dele, que eu acho que isso é muito bacana. Porque o pesquisador é que está se autoavaliando e está dizendo aqui, ó, isso aqui é para vocês levarem em conta. E o que eu ia dizer é que, na verdade, o avaliador na FAPESP, ele avalia a súmula curricular como um dos documentos. Então, é o pesquisador que propõe na hora de responder ao edital e o julgador, o avaliador, é que faz uma consideração a respeito da súmula, porque isso está nos itens de avaliação da proposta finais. E eu acho assim que ainda estão, pelo menos, eu não sei, o John, acho que ele está mais seguro, vamos dizer assim, em relação a todas essas propostas. Mas eu acho que a gente ainda pode esperar alguma coisa, porque, como o próprio João falou, ainda não está com a proposta fechada pelo CNPq, porque eles estão fazendo uma reestruturação que, ao meu ver, é uma boa reestruturação para nós pesquisadores, como, por exemplo, essa junção
das diferentes categorias e igualar preço e valor de bolsa e de taxa de bancada, mas ainda, sabe, é uma coisa que ainda pode modificar. Por exemplo, a identificação de gênero, a identificação de raça, que são autodeclarações que vão fazer parte né, do processo todo de encaminhamento das propostas. Então, como o John colocou, a gente vai precisar esperar um pouco como vai sair, na verdade, a proposta final, para a gente voltar a conversar, e por isso a roda de conversa até lá, eu acho que a gente já está com as coisas mais fechadas na roda de conversa lá no simpósio da Ampep. Era isso, por enquanto. Obrigada, Raquel. Não sei, John, se você vai fazer algum comentário, eu posso passar a palavra para mim mesma. Pode sim, vai em frente. Então, tá, eu queria iniciar você muito breve, apesar de ter vontade de falar um pouco mais do esforço que eu vi esse CA fazendo, né, o CA anterior e esse dando continuidade. Foi um debate muito rico que aconteceu durante o SNH, nos encontros dos grupos de discussão, em que vocês construíram documentos, compararam em série histórica os critérios e como era feito o cálculo a partir dos critérios de julgamento, fizeram uma análise aprofundada com um debate com pesquisadores, né, dos PPGs que participaram desses debates antes do SNH, produziram um documento extremamente rico, que foi tratado na SNH, e agora estamos finalizando, o Sibeli já enviou para a editora, né, o nosso e-book vai sair, em que o CA, de novo, brilhou, atualizou aquele texto que foi apresentado e fez um brilhante trabalho, um capítulo que vai ficar na história desse momento de transição e de redemocratização e de aumento da transparência das coisas do CNPq com a comunidade científica, que comemoramos no ano passado, né? E que agora estamos vendo os frutos de um debate democrático sobre os critérios. Então, queria parabenizar o CA por tudo isso, pela disposição que tem mostrado para aparecer e para conversar com a comunidade todas as vezes que é necessário esclarecer, orientar, instruir. E queria comentar que a Ampep está ao lado do CA, a gente pode construir essa discussão sobre essas mudanças de súmula e de tudo isso daqui até o simpósio, para a gente pensar como a gente pode fazer algo preparatório. Claro que não vamos ter tanto tempo como tivemos no ano passado, mas eu penso que a Ampep pode ajudar, a gente pode conversar sobre isso. Eu queria fazer 3 comentários agora, são duas perguntas. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre esses critérios não, esses assuntos como maternidade e adoção e diversidade, inclusão e inteligência artificial, que aparece como algo, né, muito relevante e que eu queria ouvir um pouquinho os comentários de vocês para isso. Tá, John? Então, tá aberta essa possibilidade da gente ampliar o debate e ter outros encontros para tratarmos desse assunto dos novos critérios. E essa pergunta que eu acho que é muito importante, o que está acontecendo no CNPq. Além da gente diminuir o poder e a força do produtivismo nos critérios, né? A gente teve, isso é incrível, eu acho que nós temos que comemorar, que agora temos mais equilíbrio, vamos procurar verificar pesquisadores que tenham um perfil mais completo, mais abrangente, mais variado, que seja também um pesquisador que está preocupado com a área, está preocupado com os impactos da sua produção na sociedade, etc. Então, esses avanços são avanços muito históricos, Ju, e que bom que nós estamos sendo, né, vocês do CA protagonistas desse momento. E agora eu acho que tem outra coisa histórica, que são as ações afirmativas entrando de forma muito profunda na discussão sobre os critérios de julgamento. Então, eu queria ouvir vocês nesse ponto, porque eu sei que ainda é uma coisa em debate, uma coisa que está sendo implantada e que vai demorar para se implantar, mas eu queria ouvir, se fosse possível, você falar um pouquinho sobre isso. A Sônia está inscrita, eu acho que ela poderia, inclusive, né, que ela é uma das grandes responsáveis por isso, ela já poderia, inclusive, comentar, né?
Não, John, você que é o coordenador. Eu ia comentar sobre outras coisas para esclarecer. Não, Sônia, vamos. Você, vá, Vou lá. Pronto. vai. Bom, Pronto. eu nem estava preparada para falar sobre essas coisas. Foi Eu a acho Você que pegadinha fez que a a gente fez com preparação. você. porque, de fato, eu diria assim, houve um esforço muito grande em abrir várias frentes. Eu acho que é isso, talvez, que a gente tenha que entender. Quer dizer, os passos ainda precisam ser dados gradativamente, né? Então, eu acho que o CNPq ele vem se preparando para isso e, obviamente, o CA vai ter que acompanhar. Essas políticas de inclusão, quer dizer, o Lattes não está preparado para isso. A nossa experiência no CA mostra que o Lattes não nos ajudava a avaliar o que a gente poderia avaliar. Então, assim, se o pesquisador não estava atento aos critérios e incluía no projeto a informação organizada, o CA tomava uma surra danada, porque ele não poderia ficar buscando essas informações aleatoriamente, porque o Lattes não oferecia as informações, inclusive de nome, que às vezes a gente pensava que era homem, era mulher, porque, assim, na verdade, a gente não estava preparado para um processo de avaliação que pudesse respeitar a diversidade, as diferenças. Então, eu acho que o CNPq ele vem trabalhando nesse sentido, ele tem clareza de que o currículo Lattes, na plataforma como está, ele não atende às necessidades hoje de qualquer processo avaliativo. Então, para a gente não onerar o pesquisador com um tratado que é quase maior do que o currículo Lattes, obviamente, a gente tem que ter alguma plataforma que dê conta de um diálogo maior, de uma interface entre o processo avaliativo, com todas as políticas que o CNPq quer adotar, de inclusão, e também a informação que o pesquisador coloca ali. Tá? Essa questão da inteligência artificial é uma coisa que eu já venho me preocupando há algum tempo, eu venho dedicando e vou participar de um congresso lá em Ouro Preto, porque eu acho importante a gente entender que a inteligência artificial está entrando independente da nossa vontade no meio acadêmico. E isso tem impactos decisivos. Hoje, alguém pode elaborar um projeto que não necessariamente, utilizando recursos de inteligência artificial, e, de repente, o pesquisador só faz pequenos ajustes. Isso é possível? Nas revistas, o esforço é no sentido de você ter detectores desse tipo de ferramenta. Por exemplo, na Paideia, a gente já está mudando os formulários para que, na submissão, a gente solicite essa informação se, de fato, houve uso de alguma ferramenta de inteligência artificial, para que ela foi usada, porque isso nos ajuda a ter consciência do que está acontecendo, mapear para você tomar posicionamentos, porque não tem como você evitar e negar essa incorporação da inteligência artificial na produção acadêmica, tá? Então, mas esse é um assunto à parte que ainda vai desdobrar muito. Mas eu queria falar duas coisas quando eu levantei a mão. Primeiro é o seguinte, Mary, em relação... quando a gente esteve lá, não sei se o John teve a mesma impressão que eu, no evento do CNPq, a sensação que eu tinha é que a categoria sênior é uma categoria desprivilegiada hoje no CNPq. É o meu entendimento, tá? Primeiro, não tem verba de bancada, certo? Então, o que eu vejo é um movimento do CNPq muito mais de valorizar a entrada, o acesso e democratizar isso do que propriamente, diríamos assim, investir numa categoria sênior. Pelo que eu pude entender, todos os movimentos não incluíam o sênior, e sempre que a gente abordava isso, dizia assim, não, deixa aí, a gente não vai mexer no sênior. Então, eu vejo que há aí, sim, um movimento no sentido, já que os recursos são poucos, então vamos dedicar aos mais jovens que podem entrar e ter acesso a esse sistema. Então, acho que isso é importante ter claro. Outra coisa é o seguinte, eu acho que deve haver uma confusão, aí eu pedi o John para falar um pouco mais, porque é o seguinte, essa transição que vai ocorrer ano que vem, ela vai ser mais tranquila para aquelas pessoas que, por exemplo, ainda estão com o período vigindo.
certo? Que não vão ter que renovar os seus projetos, entendeu? Para a renovação da Bolsa. Mas aqueles que, por exemplo, estão na condição atual, quer seja C, D, PQE, e vão pleitear, né? Obviamente, principalmente os do 1, da categoria 1, é importante ter clareza, por exemplo, se eu sou D, quando eu for pleitear, eu já vou necessariamente estar enquadrada como B, ou, de repente, isso vai ser uma concessão que vai se dar quando da avaliação. Eu acho que essa é uma dúvida, pode estar confuso para quem vai estar com o período finalizando e que vai entrar nessa chamada, entendeu? Eu acho que o John poderia falar um pouquinho sobre isso. Ok, Saninha, você tem toda a razão. Essa confusão, inclusive, né, a última vez que eu troquei algumas palavras com o pessoal do CNPq, isso vai depender do recurso, porque, na verdade, se, né, como eu vou mudar, assim, quem está, né, já por exemplo, no meu caso, né, que eu sou B, eu não vou fazer nada no meio do próximo ano e automaticamente eu vou para A. Todo mundo B que não estiver renovando vai para A. Então, significa que vai gastar mais. Então, o CNPq, né, pela avaliação dele, eles vão ter aumento no orçamento para garantir isso. Mas aí eu tenho um grupo de pessoas que é quem vai estar renovando. Então, a renovação, né, e a informação que foi dada para a gente, né, assim, olha, provavelmente todo mundo que vai renovar, conseguindo, né, a pontuação, eles já vão passar. Então, todo mundo que era, por exemplo, D, né, sendo aprovado o seu projeto, né, como se ele continuasse no D, ele já vai ficar com C, porque não existe mais o D. Então, mas isso vai gerar mais recursos. O que a diretoria do CNPq comentou é que eles estão garantindo esse recurso para garantir que haja a expansão desse jeito. A gente espera que isso ocorra, né? É, é claro que a gente não sabe como é que vai ser o orçamento do CNPq no próximo ano, nem a diretoria ainda sabe, né? Eu fechei. E você Para vai no pitch, William. Acabou? Para a gente definir, né, Alguém está com o microfone aberto aí, desculpa. quantos vão entrar, quantos novos, porque já vai ter um aumento no orçamento, um gasto, né, no orçamento do CNPq em relação às bolsas de qualquer jeito, né? Então, isso a gente não sabe, isso a gente estamos esperando ainda a definição final do CNPq, né, as orientações nesse aspecto. Eu acho, John, que é importante que, por exemplo, essa informação seja buscada junto ao pessoal lá, porque na ANPEP poderia ser um momento para esclarecer, principalmente para aqueles que vão pedir renovação. Eu acho que cuidar um pouco desse processo de transição, para quem vai pedir renovação, não ficar tão confuso como esse processo vai se dar, que é diferente de quem confortavelmente já vai passar automaticamente. Então, eu acho que o Daniel, a Júlia, eu acho que eles precisam nos ajudar a buscar essa informação de uma maneira mais precisa, para que a gente possa ter tempo para discutir com uma antecedência necessária para evitar problemas quanto da concorrência, né? E para vocês também, né? Porque senão... Isso, Eu, obrigado, eu, Soninha. Acho que essa sugestão sua é muito importante, né? E aí, assim, até lembrando, né, que o nosso colega, né, Olival vai estar na ANPEP, né? E a gente vai ter a oportunidade de estar lá pressionando ele, né, para ele passar essas informações e Pressiona logo para ele! nós, né? Cata Nós ele! temos duas formas Essa pergunta a gente positivas, já né, vai Gardênia? fazer. John, O só Olival uma é coisa. muito próximo de Soninha, então a gente vai ter a possibilidade de conversar alguns detalhes, né, Ô, e John, passar para a gente. John, deixa eu só fazer falar uma coisa antes de passar para o Benedito. Essa questão que a Sônia pôs, eu fiquei pensando que talvez a gente pudesse, nós do CA, serviço para nós mesmos, fazer um estudo, entendeu? Da composição dos atuais proponentes. O que acontece? Porque, gente, dinheiro não vai ter suficiente.
entendeu? Eu tenho muita preocupação em relação a isso. Quer dizer, parece muito lindo, maravilhoso, que todo mundo sobe, né, no valor. Mas, na verdade, o recurso já não foi suficiente antes. Quer dizer, se você pensar que vai subir o valor para todos os pesquisadores, é para mim uma coisa meio ainda, sabe, difícil de confiar, sabe? Então, o que pode acontecer? Sobe, mas corta mais. Exato. E a gente Sim. precisa fazer uma proposta de estudo até para perguntar para ele no simpósio. Aqui, ó, o que nós vimos aqui, tá vendo? E aí Perfeito, a E Raquel. dá gente para vai. fazer essa estimativa. Oh, desculpa, gente. Fazer essa Entrei simulação é aqui. importante, Raquel. Acho que você É, tem toda. Como nós temos os dados, acho que é possível sim a gente é É, fazer isso. já essa avaliação, que a gente já sabe quem vai mudar, quem não vai, né? E É, ver qual é o adicional de recursos que a gente já, exatamente. obrigatoriamente, né, o CNPq vai ter que nos dar. Né? E Exato. fazer uma projeção, né, de quem está, Isso. novidade e tal. é isso mesmo. John, eu acho que esse mecanismo depois, talvez muitas pessoas que ainda não tiveram no CA, talvez não saibam, a gente recebe como se fosse um pacote com um quantum de recursos. Qualquer progressão implica em ter menos bolsas para entrada no sistema, né? Então, como sempre, o cobertor é menor do que a quantidade de bolsas e de pessoas em condições de entrar, a gente sempre teve uma dificuldade, até para fazer ascensões. Imagina agora quando a gente tem ascensões de muitos, né? Com E aí aumento de bolsas. é, Exatamente. Isso é estimula a realmente, entrada, estimula a sim, entrada dos pesquisadores novos, exato. tira o E recurso de quem está no sistema, né? exato. Então, pode ter um efeito até adverso se a gente não tomar cuidado. Então, essa simulação eu considero muito importante, para que ele já tenha uma ideia do montante que vai ter que ser investido para que essas progressões aí automáticas ocorram, né? Se é que elas vão ser automáticas. Bom, então, Benedito, está aqui escrito. Desculpa, Benedito, é que eu aqui me empolguei e fiquei imaginando as simulações que precisam ser feitas. Haja trabalho para o CA, viu? Eita! Tranquilo, Gardênia. Eu imagino, inclusive, que esse cálculo não seja tão difícil de ser produzido, porque é uma planilha simples do Excel e com o número de pessoas por categoria é relativamente fácil, porque a gente tem as informações. Eu queria também me juntar, acho que as pessoas que estão parabenizando e agradecendo. E não é só uma questão formal, é porque a gente sabe que é muito difícil trabalhar e ficar mostrando o seu trabalho, explicando como funciona e abrindo espaço para dialogar, amplifica o trabalho. Então, é um agradecimento sincero mesmo, e tanto ao John quanto às meninas do CA, vou chamar assim, e a Ampep também aqui nessa articulação. E aí a minha questão são duas perguntinhas. Uma era saber quando vai estar disponível essa apresentação para que a gente possa compartilhar com outras pessoas, não o vídeo só, mas o PowerPoint também. Porque eu vi que alguns de nós estavam fotografando aqui, outros provavelmente estavam fazendo print de tela. Então, era uma coisa. E a outra, que eu queria entender um pouquinho, John, melhor essa questão da filiação institucional, se é que eu entendi bem, porque era um conjunto de informações. Mas você, inclusive, fez referência à Fiocruz, por exemplo, que em alguns casos não tem vinculação com um curso de pós-graduação, por exemplo. Aí eu queria saber, no nosso caso, do CA, do CNPq para psicologia, é possível, então, a abertura de candidaturas de pessoas que não estão vinculadas à pós-graduação? E juntando a essa pergunta, eu queria saber assim, e eventualmente uma pessoa que esteja vinculada a uma pós-graduação e que no meio do processo, por exemplo, peça um afastamento ou um desligamento de um programa de pós-graduação, isso interfere na manutenção da bolsa? É uma pergunta nessa linha. Não, não interfere a entrada, né? Não é um critério que impede ele entrar se ele não tiver na pós-graduação. É claro que vai interferir, porque na hora que eu vou ter os critérios de inserção, ele vai perder em relação a quem já está na pós-graduação, certo? Quem está envolvido no sistema, né? Então, é claro que isso interfere no sentido de que é uma coisa que eu esqueci de falar, e dentro de uma coisa que foi colocado, eu esqueci de colocar, inclusive, na apresentação, né? E as meninas não lembraram ontem, que a Soninha que chamou muita atenção disso, porque a gente tem casos que uma pessoa tem zero de inserção. E zero de inserção não pode.
né? Assim, ele pode não estar na pós-graduação, né? Mas ele está fazendo pesquisa em psicologia e tem outros envolvimentos, não é só a pós-graduação, mas eu tenho outros envolvimentos, desde o conselho, desde estar orientando o pós-doc, várias atividades que têm a ver com inserção, né? Que inclusive o CNPq coloca essa questão da formação, que aí você não tem, mas você ele tem projetos, né? Ele não pode estar zerado nessas atividades, né? Então ele tem que ter um mínimo, né? Assim, o que está acontecendo é que assim, ele não é impeditivo dele entrar, mas ele vai perder pontuação. E a inserção ele não pode zerar, né? Que essa foi uma coisa que a gente colocou, né? Porque a gente viu casos desse tipo em avaliação, né? Não sei se em bolsa de produtividade, mas de outras, né, chamadas, a gente encontrou isso, né? Soninha, você quer comentar mais alguma coisa? Eu só quero complementar, Benê, porque assim, todo o nosso esforço, e a Verônica mencionou isso, foi no sentido de identificar os problemas na equalização dos critérios para a gente adotar medidas preventivas. Então, o que às vezes a gente estava observando? Duas distorções que eu vou exemplificar, por que a gente começou a buscar estratégia ou mecanismo para minimizar isso. No caso da inserção na área, o que a gente reparava é que tinha perfil de pesquisador que investia pesadamente na produção e deixava de lado essas atividades, porque, de repente, tinha a concepção clara de que a produção era privilegiada. Então, assim, e a gente pensou, não, a pessoa tem, um pesquisador bom é aquele que tem inserção, que contribui para a área, contribui com as instituições de fortalecimento da área, que contribui com a formação e também contribui com a pesquisa e a produção, certo? Então, assim, é muito importante, a gente, durante todos os nossos diálogos que a gente teve no ano passado, a gente ressaltou, é preciso que o pesquisador tenha uma inserção mais plural, né, naqueles alicerces do processo de formação de novos pesquisadores e de contribuição para a área, tá? Esse também foi o nosso esforço de valorizar a vice, porque, de repente, só o editor-chefe e só o coordenador é que estavam sendo contemplados. Isso desestimulava, talvez, os colegas para serem vice, porque eles não tinham nenhum ganho com isso. E não, a gente está abrindo essa frente para que as pessoas comecem a dar um equilíbrio maior no seu processo. Outro fator de observação que também pesou na delimitação do número de capítulos foi porque a gente observou o perfil de pesquisador que não publicava quase nada nos periódicos científicos, que dão mais trabalho, que são submetidos por pares, e tinha um número absurdo de capítulos e livros, que a gente ficava pensando, como é que dá tempo de fazer tanta coisa? Então, assim, é uma distorção, são desvios que os pesquisadores começam a adotar, levando em conta os critérios. Então, por isso, equalizar os critérios vai trazer, diríamos assim, consequências e efeitos que nós consideramos positivos para a melhor qualificação das propostas nos pleitos futuros. Só chamando atenção, os capítulos de livro, tinha pesquisador que colocava 5, 6 capítulos de livro dele mesmo no mesmo livro. Então, assim, isso é uma coisa também que a gente, quer dizer, em vez de ele escrever o livro, ele colocava metade do livro só de capítulo dele. Então, assim, tem essas questões que a Sônia está chamando a atenção, vão destacando na hora que você vai olhando, né, para os documentos que a gente tem. Aí eu queria só retomar os dois outros pontos que eu tinha perguntado. Um é sobre a apresentação, a disponibilização do PPT para a gente, PowerPoint, e a outra coisa é se vocês fazem acompanhamento também desse processo durante o exercício da bolsa. A minha pergunta é o seguinte, eventualmente um pesquisador bolsista está no processo e ele se desvincula da instituição. Isso afetaria ou isso só no processo novo de submissão que seria contaria como critério de inserção? É isso, né? Entendi. Benedito, eu vou passar a apresentação para a Gardênia, né? E a Gardênia faz a distribuição. Ok, Gardênia? Certo? Isso, perfeito. E Tá? nós estamos pensando, John, até em pedir autorização para vocês, para a gente divulgar o vídeo amplamente
e até conversei aqui, ainda não consigo te dizer se a gente vai conseguir cortar em pedaços com os temas, porque Perfeito. vídeos menores a gente tem uma chance maior que as Claro. pessoas venham consultar. Como a Pepe tem um canal do YouTube, a gente pode colocar na íntegra lá, mas a gente pensou em soltar gotas menores também desse vídeo. Muito importante isso. Então, você pode me mandar a versão que eu já vi, John, que você falou que vai modificar umas pequenas coisinhas. Você envia Isso. amanhã mesmo, a gente já solta nas Perfeito. redes, solta para todos os programas e pesquisadores e depois o vídeo, tá? E talvez ele cortadinho também em pedaços para que tudo possa ser consumido com mais cuidado, né? Às vezes as pessoas não têm tempo para escutar 2 horas de vídeo, mas conseguem escutar vídeos de 10 minutos. Então, a gente pode cortar e editar um pouquinho esses vídeos. Então, Benedito, uma coisa importante é que o CA, né, ele, né, só faz avaliação, ele não faz acompanhamento. Quem faz o acompanhamento é a equipe técnica do CNPq. Então, uma coisa importante que eu queria aproveitar, né, e colocar aqui, que por exemplo, é a obrigatoriedade do pesquisador. Então, imagine, por exemplo, hoje eu estou na UFRN, né, sou bolsista, posso me aposentar. Se eu me aposentar e não me vincular a nenhuma, né, coisa, se eu ficar só em casa, sem fazer nada, eu tenho que chegar e perder minha bolsa, embora a minha bolsa ainda vai durar mais 2 anos. Essa é uma questão pessoal do pesquisador. E o CA não acompanha isso, né? Isso aí é direto do pesquisador com o CNPq. Aí tem uma outra coisa que eu também queria comentar com vocês, é que, na verdade, isso a gente vai querer, inclusive, posteriormente, talvez, inclusive, encaminhar um documento, é a gente discutir a questão dos relatórios. Porque a equipe técnica do CNPq tem questionado muito, alguns colegas, inclusive, me ligaram, a equipe está dizendo que o meu relatório está errado. É porque a gente tem uma tendência a fazer o relatório, o quê? A incluir o relatório um monte de artigos que a gente publicou e encaminha para a equipe técnica do CNPq. E a equipe técnica do CNPq tem reclamado disso nas reuniões que a gente tem participado. Olha, não é isso que a gente quer. O que eu quero saber, assim, olha, como é que foi? Então, descreva, olha, quais foram as metas, tais, isso aqui. Mas se eu tenho uma lista de artigos, está lá no Lattes. Não é isso que deve conter os relatórios. Então, tem essas coisas também que eu acho que é importante a gente estar depois, né, comentando com todo mundo, né, para a gente ter uma coisa mais uniforme, porque isso também facilita o próprio trabalho da equipe técnica do CNPq em termos de construção de política de fomento, né, que é importante. Verônica, você quer comentar alguma coisa a mais? Eu queria só trazer uma informação aqui, né? A gente vai conversando e vai lembrando. É, eu acho que um elemento assim muito importante que aí é para todo mundo, né? Assim, a gente está numa transição, numa mudança. Então, por exemplo, a leitura do edital com carinho é muito importante, gente. Porque quando não tem isso, a gente sente lá na avaliação, né? Então, assim, coisas simples, né? De colocar o título, o projeto é isso aqui, a inserção social é isso aqui. Fazer essa organização, ela é muito importante, porque às vezes, quando não há, a gente vai ler o projeto, a gente encontra uma informação, por exemplo, de licença maternidade, que está escondida no lugar do projeto, né? Então, assim, essa leitura do edital, e principalmente porque esse edital serão apresentados elementos novos para vocês e para a gente do comitê. Então, essa leitura, né, por isso que a gente está fazendo esse processo, e também o edital vai sair, vai ter um tempo aí para ser publicado, para abrir as inscrições. Então, assim, é muito importante essa leitura, e assim, o que vocês puderem organizar no projeto, dos elementos da súmula, tudo ajuda muito. Porque senão, às vezes, como a Sônia disse, às vezes eu coloquei, mas colocou em que lugar? Né? Nós avaliamos muitos processos, né? Não é uma coisa simples, e quando a gente avalia, depois a gente discute no grupo todo do comitê. Então, assim, a dica que eu dou é assim, olhar com carinho o edital, né? Colocar as coisas informando, isso aqui é inserção social, isso aqui é fator H, isso aqui eu tive licença maternidade,
né? Então, é muito importante, exatamente como a Raquel disse, as pessoas entram com recurso, com reconsideração, né? E às vezes a informação não está no lugar correto, ou está perdida dentro de um texto, né? Então, tudo isso é trabalho para a gente, e às vezes a gente pode cometer erro porque a informação não está explícita, ou não está no lugar que, vamos dizer, que é pedido no edital. Então, é mais também esse pedido, quando vocês forem preencher, quando vocês forem, olhem com carinho, né? Até porque tem uma mudança aí de preparar o material, revisem, né? Para que a gente possa realmente ter acesso às informações que estão pedidas e que vocês possam apresentar realmente, a partir do que vocês preencheram, essas informações que vão ser solicitadas. Bom, obrigada, Verônica. Eu acho que não há mais pessoas aqui inscritas, John, Verônica e Soninha, Raquel. O que vocês me dizem? Vamos concluir? Eu sei que a gente está com aquele gostinho de quero mais, né? De continuar debatendo, mas vamos fazer isso. Acho que a gente tem ainda um espaço para construir algo até o simpósio, e lá no simpósio a roda de conversa, que já foi solicitada, nós vamos inserir na programação, tá, John? E vamos construir. Eu acho que a gente pode fazer uma reunião entre nós para pensarmos como a gente progride até lá. Eu sei que o tempo é curto, mas como o nosso tempo é sempre muito curto, Sempre curto. a gente precisa fazê-lo render. Eu queria agradecer, elogiar muito esse CA, esse é a nova versão do CA também, com as novas colegas que estão entrando, né, a Ana Lúcia Palambini e a Marissanda, que entram agora. Boas-vindas, e saibam que podem contar com a PEP aqui para todas as vezes que precisarem dialogar com os pesquisadores que estão na o nosso grande banco de dados, né, que tem mais de 2.000 pesquisadores. A gente envia para eles, e vamos querer que eles venham cada vez mais próximos do CA a debater esses temas. Obrigada, John, obrigada, Verônica, Marissandra, Raquel, e a todos e todas que Obrigada. Obrigado, Gardênia. Tchau, Obrigado a todos e gente. todas. Tchau, tchau. Boa Obrigado, noite. gente. Obrigada, gente. Boa Tchau, noite. tchau. Boa noite. Obrigada, boa noite.